Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos que têm acompanhado o nosso programa Profissões Bíblicas. É uma alegria estar aqui para falar mais uma vez aqui de uma profissão contida na palavra do Senhor. E o tema que já estamos abordando no episódio anterior foi sobre a parte de construção, onde vimos algumas correlações proféticas. E vamos dar continuidade hoje, falando um pouquinho mais sobre a profissão da parte da engenharia civil. E para isso, nós estamos aqui na bancada com o pastor Jadson. Paz do Senhor, pastor Felipe, pastor Vitor, os demais irmãos que participam conosco, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui também com o pastor Vitor. Bem, a paz do Senhor Felipe, Jadson, irmãos também, nós cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E vamos começar a falar agora, adentrar um pouquinho sobre as etapas construtivas, né? O que são consideradas etapas construtivas? Então você tem dentro da construção civil a etapa que a obra ela vai iniciar. E tudo começa com o planejamento. E nós vimos um pouquinho isso no episódio anterior, quando o planejamento ele se entrelaça na parte de arquitetura. Então o engenheiro civil ele faz parte do planejamento para poder dar as orientações do tempo, cronograma de obra, saber quanto tempo vai ser durado cada execução, e isso tudo é envolvido dentro do planejamento da obra. Mas como estamos focando aqui na parte daquilo que está na palavra, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a outra etapa, chamada fundação. E as fundações, elas são algo de extrema importância, porque é onde ela vai suportar toda a carga da estrutura. E se você não tiver com uma fundação bem realizada, aquela estrutura, aquela obra, ela pode vir a colapso, ela pode vir a cair. E para isso é importante você estudar o solo. Então na etapa de fundação você estuda o solo, você cava ali, né, faz os ensaios de percussão, o ensaio de solo, para saber qual tipo de fundação eu vou adotar. Então dentro das fundações nós temos fundações profundas, fundações rasas, fundações diretamente no solo, e isso é importante, porque é o início da obra. Então, se você consegue fundamentar bem aquela construção, você vai ter uma construção que vai durar aí por um bom tempo. E para isso eu queria que o pastor Jadson desse uma correlação aqui profética do que seria uma fundação hoje para a igreja nos nossos tempos atuais. Amém, glória a Deus. É importante, né, pastor Felipe, a gente entender que a nossa vida espiritual, ela também é uma construção, né? A nossa vida, a nossa experiência com Deus é uma vida profética, né? E como uma construção, como o pastor Felipe colocou, né, é necessário nós realizarmos essa construção sobre um alicerce seguro, né? Com fundamentos seguros. E o próprio Senhor Jesus, ele deixou para nós o ensino do que seriam esses fundamentos seguros. Quando a gente observa, por exemplo, no texto de Mateus, capítulo 7, verso 24, a palavra diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, né? Então, qual é o fundamento que nós devemos edificar a nossa vida espiritual? É ouvir a palavra de Deus e a praticar. Nós não podemos somente ouvir a palavra do Senhor e não deixar que ela transforme a nossa vida. Não, mas o alicerce seguro é ouvir e praticar, né? Viver a palavra que o Senhor Jesus deixou, porque Jesus no seu ministério deixou todo o alicerce, todo o fundamento para que a igreja ela fosse ser edificada, né? Então, ouvindo a palavra e praticando a palavra, vivendo a doutrina, nós vamos ter assim a segurança de ter uma vida espiritual estável, segura e feliz na presença do Senhor. Glória a Deus. E é importante que o pastor Jadson comentou, né, das fundações. O próprio Senhor Jesus ele estabelece uma fundação perfeita, que é uma rocha, né? E é tão interessante, você que está nos ouvindo aqui agora, né, se ainda não assistiu, pode assistir os episódios anteriores, mas trazer aqui para você, meu irmão, que o concreto, por exemplo, que é um material da construção civil, né, ele tende a imitar uma pedra. O próprio nome concreto, né, ele vem do latim, quer dizer pedra artificial. Então, quando você
tira esse aprendizado, né, para a nossa vida cotidiana, ele tem um fundamento perfeito. Então Jesus estabeleceu a sua igreja numa rocha perfeita, que era ele mesmo, né? Ele é o fundamento da igreja, ele é a pedra angular de esquina ali que foi colocada sobre todo o alicerce da igreja, né? Mas isso é a parte de fundação. Na obra, você vai começar a andar. E a obra, ela começa com as fundações. E logo após as fundações, você tem a parte da estrutura da obra, que começa a subir. E na parte da construção civil, essa estrutura ela pode ser de diversos materiais. Você pode ter estruturas metálicas, estruturas de concreto, estruturas de própria pedra, né? Quando a gente olha a história... Você olha ali os egípcios, eles construíram com a estrutura de pedras, né? Em alguns outros países, não no Brasil não tem muito essa cultura, mas em alguns outros países você tem a construção ainda de pedras, pedras talhadas, pedras que são erguidas. Em Roma, você vê o Coliseu, você vê estruturas que foram erguidas com pedras. Porém, hoje na construção moderna, vamos dizer assim, você usa outros tipos de materiais, né? Nós estamos tão evoluídos nessa parte de engenharia de materiais, que é uma ou outra profissão que a pessoa pode seguir, que você hoje tem materiais que recebem o nome de concreto, mas não tem cimento. É uma coisa que já está na evolução dos materiais. Então tudo isso pode ser relacionado. Mas eu não quero me adentrar muito aos materiais. Vamos voltar aqui um pouquinho à estrutura. E dentro da estrutura, quando você começa a subir a superestrutura, você começa a erguer alguns elementos necessários. Que na obra recebe o nome de pilar, vigas, lajes, que são estruturas que vão fazer compor a superestrutura de uma obra, de uma construção civil. E dentro dessa estrutura, eu queria chamar o pastor Vitor aqui para correlacionar, Vitor, qual é a estrutura que o executor perfeito, esse Jesus, nos deixou para os nossos dias. Amém. É interessante, né? Porque a estrutura, nós vemos, como foi falado, né, da fundação, que vai sustentar, né, toda a estrutura, né? A fundação é o Senhor Jesus, né, a rocha, como foi falado. E o que é interessante? Nós vamos observar a estrutura. Nós vamos ver, quando a gente olha a estrutura, nós vamos perceber que, na verdade, tudo está em Jesus. Desde a fundação, a estrutura, todas as coisas estão em Jesus. Nós vamos observar no Velho Testamento, que era o projeto. O que nós vamos observar? Qual era a estrutura que sustentava o povo do Senhor? Então, o culto. Como era o culto do Velho Testamento? Existia o templo, né? Existia o sacerdote, existia a vítima e existia o dia. Então essa foi a estrutura que sustentou aquele povo. Quando nós vamos ver na execução do projeto profético, do projeto de salvação, nós vamos observar que Jesus era essa estrutura, que toda essa estrutura era a sombra dos bens futuros. Por quê? O templo, que era o templo? O Senhor Jesus. Eu destruirei e reconstruirei esse templo em 3 dias. Ou seja, ele era o templo. Nós vamos ver o sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos. Então Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele era o templo e ele era o sumo sacerdote. E depois nós vamos ver a vítima. O que era a vítima? Era o cordeiro. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías também já dizia, né, que ele seria levado como ovelha muda ao matadouro. Então ele, como aqui a vítima. E o dia era o sábado, era o dia deste culto, né? E o sábado, o Senhor Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Ele era o sábado. O sábado era o descanso. Então Jesus é o nosso descanso. Então a estrutura que sustentou o povo de Israel era esse culto. A estrutura que segura, né, o crente é o culto. E o culto, tudo é Jesus. Desde o alicerce, a estrutura, o centro, tudo é o Senhor Jesus, o executor de toda a obra.
O executor perfeito, né? Você vê que o pastor Vitor trouxe aqui elementos importantíssimos para a vida do crente, né? O culto que nós entendemos até no período profético da igreja, quando Martinho Lutero, na igreja de Sardes, ele resgata exatamente esses valores, né? O sacerdote da ordem Melquisedeque, né? Nós temos acesso direto ao Pai, né? Não precisa de intermediadores, né? Jesus como sendo o único caminho, né? Então ele sendo o templo ali, ele é a rocha, né? A mulher samaritana pergunta isso a Jesus, né, irmão? Né, pastor Jadson? Ele fala assim, onde é que a gente vai adorar? Vai ser no Monte Gerezim? No Monte Jerusalém? Né? E Jesus vai dizer, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então toda essa estrutura foi estabelecida, como o pastor comentou aí bem, pelo Senhor Jesus. É interessante que Jesus ele diz isso justamente porque os elementos seriam mudados. A mulher ela estava presa, né? Quando ela pergunta onde se deve adorar, ela estava presa. Então ela estava presa aos elementos físicos do Velho Testamento. Só que Jesus ia revelar todos os elementos para este culto que estava nele, né? Que era ele. O executor perfeito, né? Exato. Aquele que veio para executar o projeto de Deus maravilhosamente. Meus irmãos, os irmãos estão vendo que o assunto é extenso, né? Nós vamos aqui ainda falar um pouquinho sobre, nas etapas da obra, né? Falar sobre a parte de acabamento, que é uma outra etapa após a estrutura, e também tem a parte mais importante da obra, que é a entrega. Mas não vamos comentar aqui agora, vamos deixar isso aqui para o próximo episódio. Você que está nos seguindo, continue conosco aqui, e no próximo episódio nós estaremos tratando essas outras duas etapas, né? A paz do Senhor, pastor Jadson, obrigado. Senhor, pastor Felipe, paz do Senhor, os irmãos. Paz do Senhor, pastor Vitor. Paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Um grande abraço, meus irmãos. Fique conosco, não desista. Nós vamos estar aí reunidos aí para os próximos episódios. A paz do Senhor Jesus.